Caros professores, bem-vindos! Nessa videoaula ensinaremos como fazer aulas utilizando PowerPoints ou slides. Para fazermos essa videoaula, utilizaremos um notebook ou computador de mesa com seus acessórios. E para que o áudio seja muito melhor, um fone de ouvido da marca que vocês preferirem. Agora vamos passar para a parte do computador onde faremos a montagem de software. Entendida a composição estrutural dos nossos materiais, iniciaremos agora a composição de software. Primeira coisa necessária será um aplicativo para gravar a tela do seu computador e a sua voz. Para isso estou utilizando o FreeCam. FreeCam é um aplicativo que está presente nas nossas sugestões, no fórum do NID ou na descrição do vídeo. Seguindo esse link, você consegue colocar o seu e-mail e baixar a partir do instalador, apenas seguindo e aceitando todas as sugestões de uso. Feito isso, já podemos iniciar abrindo ele e apertando a tecla F9 para iniciar a gravação. Dado que já temos nosso aplicativo de captura de tela, podemos agora preparar os nossos slides. Para isso, recomendarei duas aplicações. A Apresentações do Google, que é um método gratuito, que não necessita de espaço de armazenamento no seu computador, podendo ser feito pelo navegador, e várias pessoas podem editar o mesmo arquivo, desde que ele seja colocado no Google Drive e compartilhado, assim podendo acelerar as produções de arquivo. Ou o PowerPoint, que possui muito mais funções, mas necessita do pacote Office para que seja gerado, e também não pode ser utilizado de forma simultânea. A partir daí, iniciarei os pontos positivos e negativos da utilização deste método em detrimento aos outros. Como pontos positivos, vemos que o arquivo gerado não necessita de nenhum vídeo para compreensão, ou seja, dado que tu crie um PDF que tenha todas as ligações e explicações escritas, não é necessário nenhum vídeo criado pelo educador para que os alunos entendam. Como próximo ponto positivo, nós vemos que ele atrai a atenção do aluno para determinado ponto. Assim como eu sigo com o apontador a laser do Apresentações do Google, pode ser feito para que se dê destaque no que achamos interessante. Como outro ponto positivo, vemos também que ele pode ser utilizado de forma assíncrona e assíncrona. Ou seja, ele pode ser utilizado nas suas aulas online sem a necessidade de muito tempo para preparar material, dado que o material já é preparado previamente. Já como pontos negativos, nós vemos como primeiro que ele necessita de uma preparação prévia. Diferente dos outros métodos, esse método só pode ser gerado uma vez que você já tenha todo o material para ser apresentado aos seus alunos. Como outro ponto negativo, ele possui a limitação criativa às possibilidades do programa, ou seja, mesmo que sejam pequenas as limitações do programa, ainda assim elas estão presentes. E como último ponto negativo, visto pela equipe, é que a má execução desse método pode gerar falhas na transmissão do conteúdo. Ou seja, a não apresentação de um vídeo, apenas de um slide, sem a explicação, apenas com imagens desconexas, pode atrapalhar o aluno a entender quais são os assuntos colocados naquele slide. Agora traremos uma aula exemplo de como poderemos utilizar esse método para dar aulas via PowerPoint. Olá a todos, bem-vindos. Nessa aula traremos o componente básico dos primeiros circuitos, que são os resistores. Bom, primeiramente, o que são resistores? Resistores são elementos passivos de um circuito elétrico, tendo como finalidade dissipar energia elétrica na forma de calor. No esquemático de circuitos ele é representado por este símbolo, ou por este símbolo aqui. E ele tem como unidade no SI a resistência elétrica, que é representada pela letra grega ômega. Bom, mas como calculamos essa resistência é o que traremos nessa aula como principal. A primeira lei de Ohm é uma delas que vai nos explicar. Ela associa a tensão sob o nosso resistor, que é medida em volts, com a corrente que passará por ele, que é medida em amperes. E esta é chamada a relação entre as duas de constante de proporcionalidade, que tem nome e nós a tratamos como resistência elétrica. A direta proporção é a resistência elétrica, é tensão do resistor sobre a corrente que passa pelo resistor. Essa ilustração nos explica muito bem essa ideia, uma vez que a tensão tenta obrigar que passe uma corrente pelo nosso resistor, mas a nossa resistência está travando esse percurso. Sendo dito isso, vamos agora para uma lei muito mais prática, a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é baseada em um fio real, e ela define a resistência elétrica como sendo a multiplicação de três grandezas. A resistividade do material que compõe o resistor, que nós chamamos de ρ, a letra grega ρ, o comprimento do filamento esticado, que é o nosso L, comprimento do fio, e a área da seção transversal do cabo, que seria esta área aqui, que é quando nós olhamos pela frente do cabo, que nós chamamos de A, definindo como a resistência ρ
ρ vezes o L sobre a nossa área. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por participarem da nossa aula e qualquer dúvida, sugestão ou comentário, deixem no campo dos comentários.